As pirâmides são monumentos de alvenaria construídos no Antigo Egito. E as três pirâmides mais famosas são as de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos. Porém, existem ao todo de 138 pirâmides redescobertas em todo o Egito, remanescentes do Antigo e Médio Império, muitas delas não conservadas, e a maioria das pirâmides era usada como templos mortuários para os faraós, e também para sacerdotes e nobres mumificados. Apesar de ser geralmente aceito que as pirâmides eram monumentos funerários, não há consenso sobre os princípios teológicos particulares que possam ter dado origem a elas. Uma sugestão é que estas estruturas foram concebidas como um tipo de máquina de ressurreição. Em uma época há mais de 4.500 anos antes de Cristo começou as construções das pirâmides, não só no Egito, mas em todo o mundo. Nessa época 4.500 AC foi o início da criação da humanidade com Adão e Eva. O homem no início não tinha cultura, não conhecia a roda e principalmente não tinha ideia de cálculos matemáticos, como poderia ter construído as pirâmides, a não ser se tivesse ajuda de um ser mais inteligente que não fosse da Terra. É fácil entender por que dessa ideia. Se os egípcios foram eles os construtores das pirâmides no Egito, então quem foram os construtores das pirâmides na Ásia, na América Central e na América do Sul? Pirâmides maias na América Central no México. E pirâmide no Chile na América do Sul. Datando 2.600 anos antes de Cristo. Pirâmide submersa na Ásia Japão. Datada entre 5.000 a 8.000 anos antes de Cristo. As datações de 4.500 anos são feitas pelos historiadores, mas os testes feitos com carbono 14 chegam até mais de 9.000 anos antes de Cristo. Como podem ver, algumas pirâmides antecedem a criação do homem e quem as fez tinha muito conhecimento de navegação e podia viajar de um continente ao outro. Em todos os continentes onde tem as pirâmides é encontrado inscrições que falam sobre deuses das estrelas que os visitaram com seus barcos voadores e trouxe conhecimento para o povo. E muitos hieróglifos contam outras histórias, onde incluem os deuses vivendo com os humanos há mais de 9.000 anos antes de Cristo e que não foi aceita como parte da história. Há evidências encontradas na pirâmide de Quéops. Uma múmia humanoide e com ela uma escrita em pergaminho. Essa múmia foi encontrada em um quarto secreto na grande pirâmide de Quéops. O possível humanoide encontrava-se em uma caixa transparente de cristal. Ao lado do sepulcro havia um papiro com escritas egípcias e dizia que algum dia sua espécie chegaria das estrelas. Há muitos hieróglifos no Egito com mais de 4.000 anos antes de Cristo relatando sobre a vida e costumes dos egípcios. Os egípcios escreviam, usando os hieróglifos, no papiro, espécie de papel feito de uma planta de mesmo nome, e também escreviam nas paredes de pirâmides, palácios e templos. Tudo o que eles faziam era registrado, mas não há relatos de nada sobre as construções das pirâmides. Em uma época sem máquinas, como poderiam transportar 2.500.000 blocos, pesando 2 a 100 toneladas? Não tinha pedreiras nas proximidades, e a pedreira mais perto ficava a mais de 20 quilômetros, e as pedras de 100 toneladas veio de pedreiras de 800 quilômetros. Veja como elas foram construídas. Usando a força braçal dos homens, e calcula-se que mais de 30.000 homens em um período de 20 anos construíram as pirâmides. Mas isso não é confirmado, são só teorias dos egiptólogos. Uma curiosidade: a pirâmide está colocada num lugar muito especial na face da Terra, ela está no centro exato da superfície terrestre do planeta. A pirâmide de Gizé está alinhada com os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E elas são cópias exatas da constelação de Órion, conhecida como as Três Maria. E nenhum historiador sabe dizer por que as pirâmides em todo o mundo parecem ter uma ligação com as estrelas. E espero que esse mistério um dia possa ser solucionado.